Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Finalmente chegou, né? Finalmente chegou. Alguém mais estava ansioso aí? Acho que só eu mesmo, né? Tava ansioso, amor? Tava não, né? Tá bom. Primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo de muitos. Assim nós cremos. Que o Senhor venha abençoar esse projeto, que o Senhor venha abençoar esses planos que nós temos, todos esses sonhos, tudo aquilo que está na minha cabeça aqui, que eu creio que o Senhor que colocou. Amém? Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim. Quem sou eu? Deixa eu me apresentar aqui. Acho que a maioria que está me assistindo conhece quem eu sou, né? Sabe quem eu sou. Eu sou o David Santana, nome curtinho, curto e rápido, papum. Sou casado com a Maria Eduarda, a Duda, né? Professora das crianças na Escola Bíblica Dominical, ministra de dança, mulher abençoada. Eu, baterista da igreja, nós congregamos na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu, desde que nasci, sou pertencente ao Avivamento Bíblico. Bom, com 24 anos, eu decidi ir para cima. Decidi tomar essa atitude e colocar em prática. Colocar em prática aquilo que Deus um dia plantou no meu coração. David, de onde que surgiu isso? De onde que surgiu essa ideia? Por que agora e por que isso? Desde pequeno, sempre gostei de apresentar trabalhos na escola, qualquer tema, eu estava lá para apresentar e sempre gostei disso. Isso me fazia muito bem porque além de melhorar a minha didática, né, e até a minha vergonha, interessante, eu tinha muita vergonha e gostava de falar. Até para melhorar essas coisas, também eu colhia como resultado os estudos, né? Porque quando você vai falar, quando você vai ensinar, você corre atrás, você estuda mais, você pesquisa, você não quer falar besteira, né? Então eu estava sempre pesquisando e aprendendo. Isso foi muito bom para mim aprender as coisas, enfim. E eu gostava disso. E compartilhar vai ser o nosso principal objetivo aqui. Nós vamos estar sempre compartilhando coisas sobre a Bíblia, né? Vai ser o nosso livro aqui, o nosso manual. Nós vamos estar sempre falando sobre ela, dissertações, lições que Deus deixa para nós, enfim, todo tipo de assunto, todo tipo de tema que a Bíblia pode e que a Bíblia nos dá. É o que nós vamos, pela graça de Deus, estarmos conversando e compartilhando. Bom, e como surgiu isso, né? Essa ideia de canal, enfim, da onde surgiu isso? Bom, falando um pouquinho mais sobre o lado espiritual da coisa, Deus, ele plantou um dia em mim esse desejo. Eu tive uma oportunidade de estar trazendo uma palavra na igreja e eu fui lá no livro de Reis, quando Eliseu é chamado por Elias, né? O chamado de Eliseu. O texto diz que Elias chega a Eliseu, que está lá arando a terra à frente de 12 parelhas de boi, e simplesmente joga a capa e vai embora, né? E tá indo. Eliseu entende aquela mensagem, vai até a Elias correndo e diz: olha, deixa eu me despedir da minha mãe, do meu pai. E Elias olha para Eliseu e diz: vá e volte, mas lembre-se daquilo que eu já fiz por você. Mais do que uma frase de Elias para Eliseu, o que Deus colocou no meu coração naquele dia, naquela palavra, é que essa frase é uma frase do Senhor para nós. Lembre-se daquilo que eu já fiz por você, aquilo que eu já coloquei no teu coração, aquilo que nós, de uma maneira íntima, já estamos vivendo desde antes. Eliseu, de uma certa forma, ele não é pego de surpresa. Eliseu não é surpreendido. Nossa, eu, sucessor, profeta. Não. Existia uma semente da parte de Deus, lá no íntimo do coração de Eliseu, que dizia a ele que um dia iria se realizar. Que aquilo era propósito, sonho e plano de Deus. Assim como Eliseu tinha essa sementinha de Deus plantada no íntimo do teu coração, eu e você também temos. Esse canal, ele é uma das sementinhas que Deus plantou na minha vida. É um dos propósitos de Deus. Eu não sei qual é o objetivo do Senhor com esse canal. Eu não sei se é para abençoar vidas, se é para abençoar
grupos grandes, grupos pequenos, ou somente os meus familiares, ou somente a minha igreja, ou se é, irmãos, para me abençoar. Porque eu preocupado aqui com trazer conteúdo, com falar de uma maneira assertiva sobre a palavra, sobre os capítulos, sobre os textos, eu vou me envolver mais. Isso pode ser o desejo de Deus e muitas das vezes nós não vamos saber qual é a vontade de Deus, mas nós confiamos nela. E eu entendi que essa era uma sementinha de Deus e coloquei em prática. O que vai ser daqui para frente, só Deus sabe. Mas nós cremos que será abençoador esse projeto e que Deus vai honrar grandemente. Amém? Bom, eu quero falar um pouquinho também sobre o nome desse canal. David, de onde surgiu falar de Bíblia? De onde surgiu essa ideia? Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Josué, capítulo 1 e o versículo de número 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu não sei se você percebeu, mas o texto começa dizendo: não deixe de falar. É bem comum nós ouvirmos, olha, a importância de ler a Bíblia, a importância de orar, de jejuar. Eu, por exemplo, desde pequeno ouvia isso, olha, tem que ler a Bíblia, tem que orar, mas poucos conselhos eram direcionados a nós, dizendo, tem que falar sobre a Bíblia. Deus, ele fala com Josué de uma maneira um pouquinho diferente. É claro que é dever de Josué ler a Bíblia, é dever de Josué orar, é dever de Josué obedecer, mas a Josué, Deus também deixa uma palavra. Não deixe de falar as palavras dessa lei. A mim e a você também Deus deixa essa palavra. Não deixe de falar. De uma maneira muito correta, nós estamos cotidianamente lendo a Bíblia. Lemos tanto a Bíblia e muitas das vezes falamos pouco dela. Falamos de tantas outras coisas, mas esquecemos de falar da Bíblia. Isso foi algo que Deus plantou no meu coração. Não deixe de falar as palavras dessa lei. Por isso que daqui para frente, que nós venhamos falar de Bíblia. Irmãos, vamos falar um pouco mais sobre o canal agora, sobre tipo de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo que a gente vai consumir aqui, frequência de vídeos, tipos de vídeos, o que a gente vai fazer daqui pra frente. Frequência de vídeo, vamos começar por aí. A ideia é um vídeo por semana. Ah, desde é pouco. É pouco, mas até mesmo esse pouco já é um pouquinho complicado para quem está começando agora, né? Por enquanto, então, um vídeo por semana. Nós vamos manter essa frequência aí durante um bom tempo. E vamos falar um pouquinho sobre tipo de conteúdo. Que tipo de conteúdo a gente vai ter? Nós vamos começar no próximo vídeo. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, tá? Nós vamos começar no começo. Olha só. Irmãos, qual que é o começo da Bíblia? Gênesis. Gênesis é o começo. Qual o tipo de conteúdo de Gênesis que nós vamos falar? Capítulo por capítulo. Então, o spoiler é que o primeiro vídeo, né? O segundo vídeo, aliás, esse aqui está sendo o primeiro. O segundo vídeo nós vamos ter uma reflexão, uma palavra sobre Gênesis 1. Tudo aquilo que a gente encontra em Gênesis 1, ali alguns detalhes, né, algumas lições ali que Deus deixa para nós, algumas reflexões, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos falar acerca de Gênesis 1. David, depois, vai falando só capítulo por capítulo? Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3? Também, tá? Nós vamos manter, vamos fazer como se fosse uma série, né? Uma série de Gênesis, e nós vamos manter essa frequência, 1, 2, às vezes o mesmo capítulo pode ter 2 vídeos,
tá? Dependendo ali do conteúdo do capítulo, né? O que o texto traz. Às vezes o texto traz muitas coisas que nós não podemos deixar para trás. Então nós dividimos em vários vídeos no mesmo capítulo. David, é só isso que vai ter? Não. Nós vamos também lançar alguns vídeos sobre alguns temas que são muito encontrados e que nós nos deparamos muito nos dias de hoje. Por exemplo, nós vamos trazer alguns vídeos aqui sobre a ansiedade, o medo, sobre finanças, sobre trabalho, sobre prosperidade, né? Sobre obediência, sobre oração, sobre comunhão, tanto com Deus como com meus irmãos. Então nós vamos trazer alguns temas isolados, alguns vídeos isolados que não pertencem à série. Então, por exemplo, vamos trazer algum vídeo sobre ansiedade, que não tem nada a ver com a série que nós estamos fazendo de Gênesis. E qual que é o objetivo, então, desse canal de estudo da Bíblia aqui? O objetivo, irmãos, é que nós venhamos aprender mais sobre a Bíblia juntos, tá? Eu e você, que nós, além de aprendermos, venhamos falar mais. Quando nós temos uma boa notícia, nós ficamos ansiosos para falar sobre ela, né? A Bíblia, ela é repleta de boas notícias, ela é repleta de boas lições, de boas reflexões, de palavras edificantes. Só que muitas das vezes nós, ao lermos de uma forma comum, sem meditar, sem estudar, passamos despercebidos por essas lições edificantes, por essas boas notícias. E o que acontece? Não temos notícias boas para dar, né? Não temos nada a falar. Um dos objetivos desse canal é que nós venhamos entender os textos e venhamos ter o que dizer, ter o que falar, ter o que contar, ter notícias boas para compartilhar, para levar aí por este mundo, para levar no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, que você tenha sempre o que dizer. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas vivendo crises no casamento, crises financeiras, pessoas querendo desistir de estudar, pessoas não querendo mais se esforçar, pessoas desistindo da vida. E em todas essas situações, nós precisamos, irmãos, precisamos ter a palavra de Deus a nosso favor. Quando alguém vier te pedir um conselho, que você tenha um conselho para dar. Ver alguém que precisa de uma palavra, que você tenha uma palavra para dar. Que quando for necessário que nós venhamos falar alguma coisa, que nós tenhamos o que falar. E que nós venhamos a falar de mim. Amém? Amados, esse foi somente um vídeo para apresentação, um vídeo para nos conhecermos, para entender do que vai ser daqui para frente. Estou muito motivado, muito feliz, muito ansioso para ver o que Deus vai gerar na minha vida, vai gerar na sua vida, o que a palavra do Senhor, o que estudar a palavra de Deus vai gerar nas nossas vidas. Eu creio que há coisa boa de Deus vindo aí. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos a Ti neste momento, com os corações alegres e confiantes de que estamos fazendo a vontade dos céus. Te agradecemos por viver esse início do Teu plano. E mais do que pedir que o Senhor abençoe, pedimos que o Senhor venha conduzir nossas mentes a uma reflexão verdadeira sobre a vida. Que a Tua palavra não nos confronte apenas, mas também nos mude. Que ela não exorte-nos somente, mas que também venha transformar nossas vidas. Que ela seja precisamente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor é o nosso caminho, é a verdade que temos em nossas mãos. Tu és a nossa vida. Te agradecemos pelo que já fez por nós e também pelo que haverá de vir. Glória seja dada a Ti por nossas vidas, para todo sempre.